Não há cristianismo sem relacionamento, não há cristianismo sem ajuntamento, não há cristianismo sem vida na vida. Então, glória a Deus, porque as autoridades desta cidade têm liberado 30% para que nós possamos estar adorando ao Senhor neste tempo tão difícil. Glória a Deus por isso, e glória a Deus por você estar aproveitando esta bênção que o Senhor está nos oportunizando na nossa cidade, porque muitas cidades do Brasil não estão tendo esta oportunidade há mais de meses. Muitas cidades do Brasil não estão tendo a oportunidade de reunir-se presencialmente. Então, você que está em casa e que pensou, eu não vou no templo porque em casa eu também posso adorar a Deus. Quero dizer para você que você está sendo abençoado, mas a sua presença aqui no templo abençoa a nossa vida, abençoa a vida dos teus irmãos que estão reunidos aqui. Então, para a próxima semana, coloque seu nome na lista, em uma das celebrações, sexta-feira à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Amém? Eu quero... Não liberei vocês para sentar, né? Me perdoem, podem se assentar, por favor. Amém, Saulo? Glória a Deus. Nós começamos hoje pela manhã uma série, porque começamos a preparar uma mensagem. E conversando com o pastor Josué, percebi que esta mensagem acabou se tornando em uma série. Então, hoje nós vamos para a primeira parte da mensagem Lockdown. De novo? Este é o tema da mensagem. Lockdown. De novo? Pastora, você vai trazer mais notícias, você vai falar aquilo que a gente está vivendo. Não, o Evangelho é boas notícias. Mas em meio às más notícias é que o Evangelho verdadeiramente cumpre o seu propósito. E nós podemos estar no meio de uma situação tão caótica como as nações estão vivendo, e neste tempo entendermos, compreendermos e termos a revelação do que Deus quer que sejamos e façamos em meio a toda esta situação. Lockdown, como a maioria de vocês já devem saber, significa confinamento. É uma palavra que passou a fazer parte do vocabulário dos brasileiros e de todas as nações pelo menos no último ano. Tendo em vista que a pandemia do Covid-19, aqui no Brasil pelo menos teve início no dia 26 de fevereiro de 2020, um pouco mais de um ano. Após a primeira confirmação de um caso no estado de São Paulo, de um homem de 61 anos, que entrou no Brasil infectado pelo SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. A partir de abril de 2020, foi decretado lockdown em alguns municípios do país, por decisão dos governadores e dos prefeitos. E com o objetivo, pelo menos a maioria deles tinham esta proposta, era uma iniciativa de combate ao avanço da pandemia no país. O principal local onde foi realizado o lockdown, ou o primeiro local, que foi realizado o lockdown aqui no Brasil foi em Fernando de Noronha. E o Amapá foi o primeiro estado brasileiro a fazer lockdown, decretar lockdown em todos os municípios. Em todos os municípios no ano passado. Eu quero falar um pouco a respeito dos lockdown da nossa vida. Dos confinamentos da nossa vida. Lockdown é mais do que isolamento. É confinamento. Uma coisa é nós sermos isolados por uma situação, por um problema que estamos enfrentando. E outra coisa é nós estarmos confinados dentro daquela situação. Confinamento fala de aprisionamento. Confinamento fala de uma posição onde eu sou tolhido da minha liberdade. Nós passamos alguns dias e nós estamos ainda com essa situação. Das 23 horas às 5 da manhã, a cidade está declarada sob Foz do Iguaçu lockdown. Ninguém deve sair para as ruas, ninguém deve transitar, a não ser
em uma necessidade extrema. E para nós trabalharmos um pouquinho esse tema, eu quero te convidar para ir para a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E nós vamos encontrar um lockdown aqui na Bíblia. Achamos que essas situações de lockdown acontecem somente nesse século. Mas lockdown não é uma novidade. Então nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, o seguinte: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Que tal o cardápio para este jantar? Cabeça de jumento e esterco de pomba. Quem quer jantar comigo para comer cabeça de jumento e esterco de pomba? Isso é para aqueles que conseguiam comprar o esterco de pomba. Isso é para aqueles que conseguiam comprar a cabeça de jumento. Porque olha o preço, 80 peças de prata por uma cabeça de jumento. Eita, parece que esse jumento era valioso. Tal era o nível caótico que Samaria estava vivendo. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Por que você me pede socorro? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantêm-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto este ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Nós percebemos que a situação em Samaria era tão difícil que até o canibalismo estava sendo praticado naquele tempo. Essas mulheres chegam diante do rei, porque o rei é o responsável por trazer paz, alegria para uma nação. O rei, como governante, ele deveria ter a solução para os problemas. Pelo menos este é o pensamento do ser humano, que o rei deve ter a solução do problema. Essas mulheres foram até ele e trouxeram ao conhecimento do rei aquilo que provavelmente ele já sabia que estava acontecendo naquela cidade. Mas ele estava sem condição alguma de resolver o problema. Porque nesse capítulo nós percebemos que Samaria estava em lockdown. Ninguém entrava e ninguém saía pelas portas da cidade. Todas as portas estavam trancadas. E isso causou uma grande crise em toda a cidade.
O povo não poderia sair, ninguém poderia entrar. A comida acabou. Esse cerco não durou uma semana, um mês, 2 meses. Esse cerco durou muitos meses. Antes de nós entrarmos neste texto propriamente dito, eu quero trazer para vocês, para que a gente possa meditar, por que Samaria estava vivendo esse lockdown. O que levou Samaria a essa situação? Essa porventura seria a primeira vez que Samaria estava vivendo isso? Quem eram esses inimigos tão poderosos que aprisionavam uma cidade toda dentro dos seus muros? O que esses inimigos significavam para aquela cidade? Samaria era a capital do reino de Israel. Reinava neste tempo um rei chamado Jorão. Mas para que nós possamos entender o que estava acontecendo neste tempo, deste cerco, eu quero convidar vocês para nós darmos uma olhada no passado. Porque para nós entendermos o nosso presente, nós precisamos avaliar e entender o nosso passado. Eu quero convidar você para entrarmos num contexto histórico. Alguns anos antes, pelo menos 40, mais ou menos 40 anos antes deste lockdown em Samaria. E o contexto histórico vai nos levar a um rei muito conhecido por todos nós. Eu imagino que muitos de vocês conhecem este rei. Ele foi conhecido pela sua passividade no exercício do seu governo, pela sua idolatria e pela sua desobediência ao Deus eterno. Ele também é muito conhecido por causa do nome da sua mulher, Jezabel. Quem lembra o nome dele? Acabe. Acabe foi casado com a famosa Geise. A famosa Geise. A que manipulava seu marido, a que controlava sua casa, mas também que matava profetas. Porque o principal propósito do espírito de Jezabel é destruir e matar a voz profética numa cidade, numa nação, numa igreja ou numa família. Este é o principal objetivo do espírito de Jezabel, porque este espírito permeia a nossa vida até os dias de hoje. E o espírito de Jezabel não está somente nas mulheres. Mulheres, levanta a mão. Não aceite essa mentira que o espírito de Jezabel só está nas mulheres. O pior é quando o espírito de Jezabel está nos homens, né, pastor Mauro? Aí a coisa complica, mais ainda. Mas nós não vamos estar falando do espírito de Jezabel hoje, porque ela não é a principal personagem dessa mensagem. O rei Acabe reinou sobre essa cidade por 21 anos, reinou sobre Israel. Durante o seu reinado, presta atenção aqui, nós lemos em 2 Reis, que estava governando um rei chamado Jorão. E Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou Samaria. Mas no tempo de Acabe, houve uma mesma situação. Durante o reinado de Acabe, mais ou menos 40 anos antes do reinado de Jorão, o rei Ben-Hadad havia cercado Samaria e ameaçou a tomar a cidade. E você pode perceber, Ben-Hadad no governo de Jorão, Ben-Hadad no governo de Acabe, porque Ben-Hadad não é um nome, Ben-Hadad é um título dado aos reis da Síria. Então você vai encontrar Ben-Hadad 1, Ben-Hadad 2, Ben-Hadad 3, Ben-Hadad 4. Ben significa filho. Hadad significa Deus da tempestade. Então olha o significado desta pessoa. Filho do Deus da tempestade. Ele não estava, hoje nós cantamos uma música aqui, na tempestade estás, porque muitas vezes as tempestades chegam na nossa vida, mas nós precisamos entender que Deus está sobre o
Deus das tempestades. Deus está acima do Deus das tempestades da nossa vida. Amém? Acabe estava governando, a cidade foi sitiada, mas junto a um rei, junto a um governante, Deus sempre colocará um profeta. Você que é sacerdote na sua casa, que exerce governo na sua casa, Deus sempre terá a palavra profética para te conduzir neste sacerdócio. Todo governo precisa caminhar alinhado com a palavra profética. No tempo dos reis de Israel, todo rei consultava os profetas. O governo era exercido de forma dupla, em conjunto. Então tinha o governo político e o sacerdócio exercido pelo profeta. Então tudo que o rei ia fazer, pelo menos quando o rei temia ao Senhor, consultava os profetas do Senhor. Mas quando adorava outros deuses, consultava os profetas dos outros deuses. Qualquer semelhança com este tempo não é mera coincidência. O homem necessita de uma orientação, de uma direção divina para conduzir a sua vida. E o rei aqui, em 1 Reis, capítulo 20, versículo 13, vamos lá, vamos ler. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. É interessante que Deus não falou para Acabe: olha, eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos, para provar para os teus inimigos que eu sou Deus. Ele falou: então você saberá que eu sou Deus. Isso mostra que Acabe ainda, apesar de fazer parte do povo de Israel, ainda não tinha Deus como Senhor Todo-Poderoso. Acabe, você ainda não sabe quem eu sou, então eu vou entregar esses inimigos nas suas mãos. Sabe, querido, todo rei, todo sacerdote, todo pai de família que tenta governar sem a palavra de Deus, ele vai levar o povo, a sua família, a decadência moral e espiritual. Todo governo sem palavra de Deus vai trazer a decadência moral e espiritual. Então você que é pai, você que é sacerdote, você que é marido, que conduz o governo da sua casa, não ouse governar a sua casa sem a palavra de Deus. Porque se você governar a sua casa com a sua própria inteligência, com a sua própria força de vontade, com o seu próprio caráter, com certeza as gerações futuras vão viver uma decadência moral e espiritual, se é que já não estão vivendo nesta geração. O profeta vem até Acabe e diz o que ele deveria fazer. O rei atendeu a orientação do profeta. O exército derrotou o exército da Síria. Muitos morreram, outros fugiram. E dentre estes que fugiram, o rei Ben-Hadad sobreviveu. Ferido, mas sobreviveu. E aqui eu quero trazer algo para você. Quando nós estamos nos lockdowns da nossa vida, quando as situações nos levam para um vale, hoje nós cantamos que Ele é o Deus das montanhas e Ele também é o Deus dos vales. Quando nós estamos nos lockdowns, quando nós estamos confinados em nossas crises emocionais, em nossas crises espirituais, em nossas crises financeiras, em nossas crises familiares, quando a doença bate à nossa porta, nós ouvimos o que Deus fala. Nós buscamos ouvir o que Deus fala.
Porque no momento da crise nós pedimos socorro. Não é assim? No momento da crise nós olhamos para o céu e falamos: Deus, se o Senhor não me socorrer, eu não tenho mais o que fazer. Então Deus envia um profeta e o profeta fala. E nós começamos a obedecer aquilo que Deus está falando. Nós nos aproximamos do Pai, nós nos aproximamos da palavra. Uma situação chegou em casa, um filho está enfermo, nós fazemos vigílias de oração. O marido está desempregado, nós fazemos 40 dias de jejum. Estou preocupado porque ao meu redor todos estão pegando Covid. Então eu vou orar para Deus me proteger do Covid. Quando o Covid chega, então nós estamos lá no quarto. Eu passei pelo Covid, eu não estou imune a isso. E nós estamos no quarto e nós estamos pensando assim: Senhor, tem tanta coisa para eu fazer, Senhor, me tira daqui, porque eu preciso sair daqui. E cada um, nos lockdowns da nossa vida, nós clamamos a Deus pela saída, por aquilo que nós precisamos. Alguns de nós já passaram pela UTI do Covid. E lá nós clamamos, lá nós gritamos por Deus. E tudo que Deus fala, nós fazemos tal qual. Até sair do Covid. Até sair do vale. Até sair do problema emocional. Até resolver o problema financeiro. E aí, quando a coisa aparentemente está resolvida na nossa vida, nós podemos correr o risco de cometer o mesmo erro que Acabe cometeu nesta batalha contra os sírios. Ben-Hadad sobreviveu. Ben-Hadad sobreviveu. Acabe ele começou a viver numa autocompensação. O problema está resolvido. Uau, vamos festejar. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas Deus envia uma mensagem de novo através do profeta, porque Deus é tão misericordioso. Sabe por que Deus está falando com você de novo nessa noite? É porque Ele é misericordioso. Talvez você esteja pensando: essa mensagem de novo, já sei tudo que ela vai falar, já sei até mais do que ela vai falar. Mas sabe por que Ele está falando de novo com você, cabeção? Porque Ele é misericordioso. Porque na primeira vez que Ele falou com você, você não tomou atitude nenhuma. Então Ele vem, Ele fala de novo, e Ele fala de novo, e Ele fala de novo. Olha para o teu irmão com muito amor e carinho e fala assim: cabeção, com carinho. Deixa Deus falar com você dessa vez e toma uma atitude. 2 Reis capítulo 20, versículo 22. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito. Pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Fortaleça sua posição. Saia da autocompensação. Não relaxe. Você venceu uma batalha, mas não significa que venceu a guerra. A orientação era bem clara. A guerra não acabou. O problema é quando nós achamos que a guerra acabou e nós relaxamos nas nossas defesas. A palavra de Deus veio bem clara: fortaleça sua posição. Como eu e você fortalecemos as nossas posições diante da vitória de uma batalha, enquanto há um vácuo entre uma batalha e a próxima batalha, porque a vitória de hoje precisa te fortalecer para a batalha de amanhã. Tem alguém vivo aí? A vitória de hoje vai te fortalecer para a batalha de amanhã. Você não vai morrer na batalha de hoje. O que Deus quer é te fortalecer para a batalha de amanhã. Amém?
Como nós fortalecemos nossa posição na oração, no jejum, no alimento da palavra, na prática de atos de justiça. É assim que o cristão fortalece as suas posições. Eu vou vestir a armadura de Deus que está em Efésios capítulo 6. Eu vou declarar a armadura de Deus todos os dias. Não é um mantra. A armadura de Efésios 6 não é um mantra onde você vai vestir e vai estar revestido e vai estar fortalecido para a próxima batalha. Para que você se fortaleça para a próxima batalha. Não entre em autocompensação. Não relaxe com as suas defesas. Mas ore, jejue, alimente-se com a palavra, pratique atos de justiça enquanto há tempo, porque enquanto você está praticando atos de justiça, você está se fortalecendo para a próxima batalha que está por vir, porque você vai ter depositado diante de Deus os teus atos de justiça. Amém? Lucas capítulo 4 mostra que Satanás tentou Jesus por 40 dias. E quando não conseguiu o intento, ele se apartou de Jesus. Mas a Bíblia é bem clara: até encontrar um tempo oportuno. O inimigo sai, mas o inimigo volta. E assim é com a nossa vida. E como Deus não é homem para que minta, ele não mentiu através do profeta. Nós vamos encontrar em 1 Reis capítulo 20, versículo 26, tal qual o profeta declarou, foi o que aconteceu. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Só que para esta batalha, Deus envia o profeta para falar com o rei outra vez. Sabe por quê? Porque para cada batalha da nossa vida, Deus dá uma estratégia diferente. Quem venceu uma batalha em 2020? Em qualquer área, casamento, finanças, doença. Quem venceu uma batalha em 2020? Lá Deus te deu uma estratégia para vencer. Quem venceu uma batalha mês de março? Deus te deu uma estratégia. Agora, a batalha que você está vivendo hoje, Deus precisa e Deus vai te dar uma outra estratégia. Não use as mesmas estratégias para batalhas diferentes. Para cada batalha você precisa de uma estratégia. Por quê? Porque o inimigo, ele vai renovar as suas estratégias. Deus envia o profeta para falar com Acabe. Porque Deus fala com o profeta que o rei Ben-Hadad, junto com o exército da Síria, na primeira batalha, atacou nas montanhas. Só que nesta ocasião, ele estava se organizando para atacar nos vales. E a declaração que o rei Ben-Hadad tinha feito era que o Deus de Israel era um Deus das montanhas, mas não era o Deus dos vales. Então, se eles atacassem o exército nos vales, o que significa vale? No momento que o povo está deprimido, no momento que o povo está cansado, no momento que o povo... Agora eu estou contextualizando para o nosso tempo. Ele vai tentar te atacar nos vales. Nos vales da depressão, nos vales da angústia, nos vales das situações financeiras, das dificuldades financeiras, nos vales das enfermidades, nos vales onde o teu casamento não está muito bem. Então ele vai te atacar nos vales. Mas Deus de Israel, o meu Deus e o teu Deus, é o Deus das montanhas, mas também é o Deus dos vales. Porque é nos vales, é na nossa fraqueza que Ele manifesta o seu poder. É na nossa fraqueza que Ele mostra para o nosso inimigo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o inimigo sabe disso. Você sabe disso? Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque. E ele prevaleceu
prevaleceu. Por quê? Porque ele lutou com Deus, ele não lutou contra Deus. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Então o profeta chega para Acabe e diz: Acabe, o inimigo mudou de estratégia, ele acha que vai derrotar você no vale. Então prepare o seu exército, porque Deus vai te dar a vitória, mesmo que seja no vale. Você recebe essa palavra para a sua vida? Querido, Deus não vai te dar vitória só quando você está bem. Quando tudo está bem, nós falamos: Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós ganhamos uma promoção, ai, Deus é o Deus da provisão. Quando nós somos curados, Deus é Jeová Rafá. Ai, Deus é poderoso. Mas quando nós não somos curados, Ele continua sendo poderoso. E como diz a pastora Mara, Ele continua sendo bom. Ele é o Deus das montanhas e Ele é o Deus dos vales. Deus estava dando vitória para o povo de Israel. Deus estava sendo suficiente. As estratégias que Deus estava trazendo para o povo de Israel era suficiente para eles vencerem. Mas Acabe decide acabar com a bênção. O problema é quando nós decidimos acabar com a bênção. E quando que ele acabou com a bênção? Era para ser uma bênção completa. Era para ele destruir todo o exército. Era para ele destruir, inclusive matando o rei. Porque nos povos antigos, quando um exército era vencido, todos deveriam ser eliminados, inclusive o rei. Mas Acabe, ao invés de matar o rei, fez uma aliança com o rei do povo inimigo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Olha para mim aqui. Você só pode destruir o inimigo com o qual você não tem aliança. Se você tiver aliança com o inimigo que te cercou, você já entrou em destruição e em decadência. Deus deu uma ordem clara: todos deveriam ser eliminados, todos. Mas ele decidiu fazer uma aliança com Ben-Hadad. Olha o que está em 1 Reis, capítulo 20, versículo 32. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Como assim? Como ele poderia ter grau de parentesco? Como ele poderia ter aliança? Como ele poderia considerar o líder do seu inimigo, do exército inimigo? Nessa situação aqui, Ben-Hadad estava ferido. Manda alguns oficiais vestidos de saco para mostrar: estamos arrependidos, queremos fazer um acordo com você. Seja benevolente para com o nosso povo, seja benevolente para com o nosso Senhor. Contando ali com a misericórdia do coração idólatra de Acabe. Porque o Acabe era idólatra, fazendo parte do povo de Deus, mas ele era idólatra. Porque só faz aliança com o inimigo aquele que é idólatra. O que é ter uma aliança? É compartilhar uma vida em comum. O que é ter aliança? O que é meu é teu e o que é teu é meu. O que é fazer uma aliança? É ter parte um com o outro. E nós não podemos derrotar os inimigos que fazem o cerco na nossa vida. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando daquilo com o qual nós lutamos, que é principados e potestades, que agem em todas as áreas da vida humana. Nós estamos neste cerco, eles estão neste cerco, e é eles que fazem esses lockdowns na nossa vida, e eles nos aprisionam em algumas situações, e nós estamos lutando contra essas situações. Nós não podemos fazer aliança com o inimigo.
Eu quero chamar a sua atenção para Marcos capítulo 5, versículo 7. Jesus chega numa cidade e um endemoniado vem até ele. E olha o que Satanás, o que o espírito maligno fala através daquele homem. Ele diz, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Esta versão que eu li é João Ferreira de Almeida atualizada. É diferente da NVI, mas é o mesmo significado, o mesmo contexto. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O que nós podemos entender aqui? Entra Jesus numa cidade e Satanás vai ao encontro dele através de um espírito maligno que tinha se apoderado de um homem. E olha para Jesus e diz: o que eu tenho contigo? O que ele estava falando? O que isso quer dizer? Todos os que estão nessa cidade, eles não me atormentam. Todos os que estão nessa cidade não me impõem medo. Todos os que estão nessa cidade não me ameaçam. Mas você me ameaça. E por que você me ameaça? Porque eu não tenho parte contigo e você não tem parte comigo. Então eu não apresento nenhuma ameaça contra você. Você só pode ameaçar os seus inimigos se você não tiver aliança com eles. Você só vai causar impacto no reino das trevas se você não tiver parte com elas. Nós não podemos destruir o inimigo que nós domesticamos. O que Acabe fez? Trouxe Ben-Hadad para fazer parte da sua família. Se você domesticar os seus inimigos, se você domesticar aquilo que está abrindo as portas para os teus inimigos entrar na sua casa, Deus não irá destruir. Sabe por quê? Porque Deus não vai matar o seu pet de estimação. Quem está entendendo? Deus não vai matar o seu pet. Você está ali alisando o pecado. Você está alisando ali os seus ídolos. Você está alisando. Deus não vai matar os teus pets. Sansão foi levantado para destruir o povo filisteu. Lembra de Sansão lá no Antigo Testamento? Foi levantado para destruir o povo filisteu. Fez uma aliança com Dalila. A aliança com Dalila quase colocou tudo a perder. Quase colocou o propósito da vida de Sansão a perder. Porque ele se aliançou com o inimigo. E quando ele se aliançou com o inimigo, ele perdeu a visão, os seus olhos foram furados, ele perdeu a sua força, ele perdeu aquilo que ele tinha recebido, a capacitação que ele tinha recebido para vencer o povo inimigo chamado filisteu. E aí você pode me dizer, mas pastora, no final de tudo, né? Como Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus está no controle de todas as coisas. No final de tudo, Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Sansão, na sua morte, ele cumpriu o propósito, pastora. Não. Ele não cumpriu completamente o propósito, porque o propósito de Deus era que Sansão vencesse os filisteus, derrotasse os filisteus e continuasse servindo a Deus como juiz de Israel. Mas ele fez aliança com o inimigo e Deus abreviou a sua morte. Não foi o inimigo que matou Sansão. Foi a aliança que ele fez com os inimigos que abreviou a morte de Sansão. Meu irmão, em nome de Jesus, não faça aliança com os teus inimigos. Pastora, isso era só no Velho Testamento. Por que, pastora, você não prega as bem-aventuranças
bem-aventuranças de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Por que, pastora, você não fala sobre a fé e sobre a graça? Já falamos sobre a fé e sobre a graça. Por que, pastora, essa insistência de falar sobre o Antigo Testamento? O Antigo Testamento não vale mais para o tempo da graça. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Quem dividiu a palavra de Deus em Antigo e Novo Testamento foram os homens e as editoras, para que fosse mais prático para que eu e você entendêssemos. Mas Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Se o Velho Testamento não serve para você, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, também não pode fazer parte do seu discurso. Se as experiências do Novo Testamento não nos fazem ver Jesus na história, então nós não devemos mais ler Isaías capítulo 53, aonde diz que ele levou sobre si todas as suas enfermidades, todas as suas doenças, o castigo que estava sobre ele, o castigo que estava sobre nós, foi lançado sobre ele, e isso nos trouxe paz. Estes versículos nós queremos, né, queridinhos? Cuidado com a mensagem da hipergraça que está por aí, que diz que o Antigo Testamento não deve ser lido pelo povo cristão. Jesus está do Éden ao Apocalipse. Jesus estava no Éden como árvore da vida, e ele está no Apocalipse como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas para te auxiliar no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma advertência de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Aqui Deus está falando, através de Tiago, de adultério espiritual e não de adultério físico. Ele está falando daquele que quer ser filho de Deus, mas que faz aliança com as trevas. Quer ser adorador do Deus eterno, mas também, de vez em quando, nas suas folguinhas, adora ao Deus das trevas. Vamos voltar para Acabe. 1 Reis, capítulo 20, versículo 34. Olha a declaração que ele fez: devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Meu irmão, não faça tratados, não faça concessões, não importa o vale que você esteja vivendo, confie, persevere, siga adiante no que Deus te falou. Não preserve na sua vida aquilo que Deus mandou destruir. Porque ele fez tratado com Ben-Hadad. No versículo 42 do capítulo 20, vem o profeta de novo e diz: você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Olha o que terrível é quando eu e você fazemos aliança. Nós não colocamos em risco somente a nossa vida e a nossa história com Deus. Nós colocamos em risco a vida do nosso povo, a vida da sua família, a vida da sua descendência. Tempos depois, pela intervenção e manipulação de Jezabel, Acabe manda matar um homem chamado Nabote para tomar a sua vinha. Elias vem para confrontar, não para dizer que ele vai ser vitorioso numa guerra, mas Elias, o profeta, vem para decretar uma sentença. Deus já havia falado que pela vida de Ben-Hadad seria a vida de Acabe, mas agora Elias vem para confrontar o pecado e para decretar a morte de Acabe, e tal qual Elias falou, foi o que aconteceu.
Você vai encontrar isso em 1 Reis, capítulo 21. Você, em casa, você pode ler esse texto e você vai entender ali o que aconteceu sobre a vinha de Nabote, o que Jezabel fez. Não temos tempo para falar sobre isso. Mas lá no 22:40, Acabe morre. Ele se disfarça no meio de uma batalha. Ele chama o rei de Judá, na ocasião Josafá, para guerrear com ele contra o povo da Síria, contra o exército da Síria. O rei que ele não matou se levantou contra ele de novo. É assim que acontece na minha e na sua vida. O inimigo que você não destrói hoje, ele vai se potencializar para amanhã. Josafá luta com ele. Acabe se disfarça no meio do exército, tira suas roupas reais, e lá no meio dos soldados vem uma flecha do nada e mata Acabe. E a partir daí, então passa a reinar o seu filho Acasias. Nós já estamos em 2 Reis. E o seu filho Acasias reina por 2 anos somente. Depois que Acasias assume o trono, ele estava em um determinado momento andando pela sacada do palácio e ele sofre um acidente, ele cai da sacada. Ele não estava em lockdown, ele não estava numa pandemia, ele não estava com um exército inimigo, ele estava somente, eu vou dizer aqui, não desconsiderando, por favor, a dor de quem está enfermo hoje, mas ele só estava enfermo, ele estava ferido porque ele caiu da sacada. E olha o que o cabeção fez. 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. Ele recorreu a Baal-Zebub, ele recorreu aos deuses dos seus pais. Ao invés de recorrer ao Deus eterno, ao invés de chamar um profeta para orar por ele, ele foi atrás dos deuses dos seus pais. 2 Reis capítulo 1, versículo 16, vem o profeta e diz: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Este é um contexto histórico para Jorão assumir o trono de Israel. Este é o contexto histórico que nos leva a 2 Reis, capítulo 6. Jorão assume o trono. Jorão nem era filho de Acasias, porque Acasias morreu sem filhos. Mas Jorão assume o trono. Ele reina sobre Israel. Mas ele havia ouvido falar, os seus oficiais aconselharam que em um momento de uma grande batalha, ele deveria buscar ajuda com o rei Josafá. E eu quero falar um pouquinho agora com você sobre os Josafás da nossa vida. O rei Josafá era um rei que servia a Deus. O rei Josafá era um rei que não se prostrava diante de Baal. O rei Josafá, cada batalha que ele ia travar com o inimigo, ele consultava a Deus. Então o rei Josafá pode ser considerado, como a mensagem que o pastor Mauro trouxe alguns meses atrás, o ungidão da corte. O rei Josafá era o ungidão da corte. Quem estava com Josafá estava com Deus, porque Deus dava vitória para Josafá. Quem são os nossos Josafás de hoje? Se o meu líder de célula fizer esta oração, Deus vai mover o céu e o problema vai estar resolvido. Se a Vanessa, líder de intercessão, colocar o meu nome lá naquele grupo de fogo, aquele grupo de fogo vai orar e a minha enfermidade vai ser curada. Se o pastor Mauro visitar a minha empresa e orar pela minha empresa, os espíritos malignos vão sair de lá e vai vir prosperidade na minha casa. Ah, se o pastor Josué
orar pelo meu marido, o cabeção vai se transformar em um homem de honra. Só falta ele impor as mãos e o cabeção vai se transformar no homem de honra. Se eu for discipulado pelo fulano, os meus problemas acabaram. Todos os problemas de caráter que até hoje eu não tive coragem de mudar. Se o fulano for meu discipulador, aí tudo vai ser resolvido. São os Josafás da nossa vida, que a gente traz para lutar as nossas guerras. Mas se nós não estamos dispostos a lutar com as armas de Deus, nós queremos que os outros lutem com as armas de Deus por nós. Ei, Deus está falando aí ou não? Deus está falando aí na sua casa? Quem são os Josafás? Eu vou contar uma experiência aqui que eu contei pela manhã. Um dia eu estava no aeroporto, na fila de embarque. De repente chega alguém na fila e fala assim: pastora Genoveva, que bom que você vai viajar comigo. Você vai nesse mesmo voo que eu. Eu disse: eu estou indo sim. Aí ela era uma pessoa que tinha começado a caminhar com Cristo. Porque para aquele que começa a caminhada, até dá para se entender, né, pastor Mauro? Uma atitude dessa. Mas para você, meu irmão, que é 20, 30, 40 anos de cristão, cria vergonha na sua cara e vai buscar a Deus, tá? Nossa, eu acho que agora falou a mulher aqui, não falou Deus. Perdão. E ela falou para mim assim: pastora, que bom que você vai no mesmo voo que eu. Com certeza o voo não vai cair, porque a sua oração é poderosa e o voo não vai cair. Ela tinha medo de avião. Oi? A menos que eu fosse pilotar, aí realmente. Sabe, querido, nós ficamos procurando Josafás para lutar as nossas guerras, para usar as armas que nós mesmos temos. Vou falar com muito amor e carinho. O nosso grupo de intercessão aqui está para servir a igreja e toda a sua parentela. Mas você tem orado pela sua parentela? Quando o seu parente está precisando de salvação e de oração, você tem levantado às 3 da manhã para orar? A sua família precisa ser transformada. Você tem jejuado, mulher, para você aprender a como ser uma mulher sábia dentro da sua casa? Ou você está esperando uma varinha de condão da sua discipuladora, da Josafá da sua vida, para resolver seu problema? Não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus nós podemos ter parceiros de oração, parceiros de batalha. E a igreja é para fazer realmente esta parceria. Mas se levanta dessa sua apatia espiritual em nome de Jesus. Não fique esperando que outros façam aquilo que você sabe e que você já está capacitado para fazer. Orar, você já está capacitado. Jejuar, você já está capacitado para jejuar. Ler a palavra de Deus e fortalecer as suas bases, você já está capacitado para fazer. Se você não sabe ler, coloca um foninho de ouvido e encontre uma áudio bíblia e você vai capacitar com a palavra de Deus. Você tem condição de fortalecer as suas bases para as batalhas e guerrear e batalhar sem estar com muletas de Josafá na sua vida. Amém? 2 Reis capítulo 3 versículo 11. Josafá veio para apoiar Jorão na guerra. Josafá perguntou: olha onde mostra que Josafá era um rei que governa segundo a direção de Deus. Será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu a Eliseu, filho de Safate: ele está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Quero chamar a equipe de adoração aqui, por favor. Deus mandou, através da palavra profética de Eliseu, que o exército, ao invés de atacar o exército inimigo, o exército deveria cavar cisternas no deserto. Há tempo de ataque e há tempo de cavar cisternas. Presta atenção aqui.
O exército estava no deserto por muitos dias, estava com muita sede, estava por morrer, não por conta dos seus inimigos, mas por conta da sede que estavam vivendo. O profeta vem e diz: cave cisternas no deserto, porque descerá água e encherá todos estes poços, e vocês sobreviverão no deserto. Mas além disso, Deus vai usar estas cisternas para confundir o exército inimigo. E Deus é especialista em confundir o exército inimigo. Deus é especialista em dar vitórias sobrenaturais para o seu povo. Mas eu fico pensando, o povo, o exército lá de Israel, com a carinha que vocês estão aqui comigo, olhando para o rei e falando assim: peraí, rei, ao invés de nós atacarmos o exército, nós vamos cavar poço? Tá louco? Cavar poço no deserto? Primeiro, no deserto não vai nascer água, rei. Não, mas foi isso que Deus mandou fazer. Muitas vezes é isso que a gente faz, a gente fica discutindo com a estratégia que Deus deu. Sabe o que é cavar poço nesse tempo, enquanto você está no deserto? É você mergulhar na palavra, é você orar, é você jejuar. Você está cavando poços no deserto para que a água do trono de Deus venha matar a sua sede, para você não morrer aí. Você está com sede? Você precisa cavar esses poços. Sabe, toda manhã você precisa cavar esse poço. Toda manhã ou a madrugada, você precisa clamar diante de Deus. O que você está fazendo? Você está cavando os poços. E a água vai vir, e a água vai matar a sede. Mas além de matar a sede, o exército inimigo no dia seguinte olha aqueles poços cheios. O sol refletia sobre aquela água e representava sangue. O exército inimigo ficou apavorado e saiu fugindo em polvorosa. E Deus deu a vitória para o povo de Israel dessa forma. Não discuta as estratégias e as direções que Deus te dá, por mais loucas que sejam. Não discuta, obedeça. Amém? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Chegamos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Quem cercou Samaria de novo? O mesmo inimigo que Acabe não destruiu, o mesmo povo com quem ele tinha feito uma aliança. Passou um rei, passou um reinado, passou o segundo reinado, passou o terceiro reinado, agora estava no terceiro reinado, e ali estava o mesmo inimigo estabelecendo um lockdown em Samaria. Como está a sua vida? Quais são os inimigos que têm cercado você? Qual foi o lockdown do passado que você relativizou e que Deus te deu uma vitória, mas quando você saiu desta vitória, você entrou numa autocompensação, você relaxou e você não buscou mais a Deus? Porque o povo de Israel, com tudo isso que Deus realizava, de tempos em tempos, dava vitória, o povo de Israel continuava adorando a outros deuses. Quando as mulheres foram até o rei para pedir socorro, por baixo da roupa do rei, ele estava vestido de pano de saco. E ele rasga suas vestes, porque esta era uma simbologia para quem estava arrependido. Vestia a roupa de saco e colocava cinza sobre a sua cabeça. O rei estava desesperado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Em tempos de lockdown, desespero não basta, tristeza não basta. É necessário tomar uma atitude, e precisa ser uma atitude de um verdadeiro arrependimento. Vocês lembram-se de Davi? Quando Davi soube que Aminon, seu filho, tinha violentado a sua meia-irmã, ele ficou aborrecido, ele ficou irado, ele ficou triste, ele ficou chateado. Mas o que ele fez?
nada. Ele não fez nada, e por ele não fazer nada, a destruição chegou dentro da sua própria família. Aborrecimento contra o governo, raiva, xingamento no Facebook, ou até mesmo no Instagram, pitis, encenação, longos textos políticos, filosóficos, vitimismo, não vai te livrar dos lockdowns da sua vida. Não adianta fazer encenação diante de Deus. O que prova que Jorão não estava arrependido é que a primeira coisa que ele faz depois de rasgar as vestes é dizer: eu vou matar o profeta, eu vou matar, eu vou tirar a cabeça de Eliseu. Que Deus me castigue se hoje a cabeça de Eliseu permanecer sobre ele. Como alguém arrependido vai se levantar contra a palavra de Deus? Como alguém arrependido vai se levantar contra o profeta? E aqui eu não estou falando contra a pessoa do profeta, eu estou falando da verdadeira profecia. Então, se há arrependimento, vai haver respeito e vai haver temor pela palavra de Deus. Jorão não se arrependeu dos seus pecados, ele quis matar o profeta. Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, Deus envia o profeta. Deus fala com o profeta: olha, Jorão quer te matar, Jorão está chegando aí e ele vai te matar. E o profeta, e sobre isso nós vamos falar na semana que vem, mas o profeta ali, ele foi muito sensato, mas ele entregou a palavra de Deus para o rei. Deixa eu falar uma coisa para você: sem confronto não há arrependimento, sem arrependimento não há liberdade dos lockdowns da sua vida. Você está confinado em alguma área, procure qual é a aliança que você tem, com que inimigo você fez aliança. Não tenho mais nenhuma aliança com os meus inimigos, pastora, eu estou livre de todas as alianças. Então aguarde do teu confinamento, porque Deus virá com socorro, Deus virá com a resposta para a sua vida. Agora, se você tem alguma aliança, se levante nesse dia e não rasgue simplesmente as suas roupas, não faça uma encenação de arrependimento, mas se verdadeiramente se arrependa. Sem arrependimento não há esperança da bondade de Deus, sem esperança não há um futuro em Deus. E eu quero te pedir para você se colocar de pé, e o último texto que eu quero ler é uma declaração de Paulo aos Filipenses, que está no capítulo 3, que diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Somente quem tem esperança em Deus vai receber o socorro, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. 3 perguntas eu quero fazer para você para encerrar essa mensagem hoje. O que você aprendeu com os lockdowns do teu passado? O que você fará com o lockdown que você está vivendo na sua vida hoje? Que atitude você vai tomar diante da profecia que Deus está trazendo sobre a sua vida? Há uma profecia de vitória para aqueles que esperam em Cristo, mas somente quem tem uma atitude é que vai alcançar o propósito desta palavra de hoje à noite. E eu quero te convidar nessa noite para ter uma atitude. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Eu não sei qual é o cerco, eu não sei qual é o inimigo que tem te cercado.
Talvez seja Mamon que está te cercando e está gerando dentro de você um medo do teu futuro. Mamon, o Deus do dinheiro. Fique com seus olhos fechados agora. Talvez você está com uma incerteza do que vai acontecer daqui a 6 meses, porque Mamon tomou a sua mente, te confinou, e você está confinado na mão de Mamon. Talvez você está confinado na solidão emocional. Talvez você esteja confinado com síndrome de pânico, porque as más notícias estão batendo na sua porta todos os dias, e você está desesperado, e você está com medo, você está com medo de morrer, você está com medo que seus filhos morram. Talvez você está confinado pelos inimigos da imoralidade. Talvez você está confinado na própria apostasia. Você perdeu totalmente o amor por Deus. Talvez você esteja confinado na idolatria. Talvez você esteja confinado na egolatria, onde você ainda continua sendo o centro e a sua vontade tem que ser feita. E como Deus não está realizando a sua vontade, você está ressentido com Deus. Talvez você esteja confinado na dor porque perdeu um ente querido. Talvez o exército que está cercando a sua vida, e nem não é um exército visível, mas o exército que está cercando a sua vida é a incredulidade. Você não consegue mais crer, você não consegue mais acreditar. Deus fala com você e é como se qualquer homem estivesse falando. Talvez você esteja confinado num desânimo ministerial tão grande que você não quer mais lutar as guerras do Senhor. Talvez o seu confinamento esteja no medo de perder o seu parente que está enfermo. Em nome de Jesus, a palavra profética nesta noite para você é: seja livre desse confinamento. Em nome de Jesus, que através do arrependimento que você possa olhar para o seu passado e ver se porventura tem alianças feitas. Mas eu quero dizer, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do inferno, para desfazer todas as obras do diabo na sua vida. Foi para isso que o Filho de Deus, foi para isso que Ele se manifestou, foi para isso que Ele morreu na cruz. Talvez você esteja confinado na culpa dos teus pecados, talvez você esteja confinado na decepção, na autodecepção. Você está decepcionado com você mesmo, e eu quero te convidar nessa noite a levantar as suas mãos para o céu, como uma atitude de liberdade, como uma atitude de liberdade. Sabe quem é o Josafá que está chegando do teu lado agora? Sabe quem é o Josafá que está para lutar as suas guerras? Sabe quem é o Josafá que você vai clamar agora? Sabe quem você vai chamar para dentro do seu exército? Sabe quem já está pronto com todos os exércitos celestiais para lutar em seu favor e trazer a liberdade sobrenatural deste lockdown que você está vivendo? É o próprio Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu nenhuma guerra. É Ele. Não há nada melhor do que você lutar com Ele. Não há nada melhor do que você ter Ele ao teu lado. Não há nada melhor do que Ele lutar as suas guerras. Se posicione com Ele, porque é Ele que perdoa os seus pecados. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz. É Ele que mata a sua sede. É Ele que enche as suas cisternas. É Ele que derrota os teus inimigos. É Ele que derrota os teus inimigos diante de um posicionamento que você tomar. Não tenho medo. Não tenha medo dos teus inimigos que estão te cercando. Não tenha medo. É na sua fraqueza que o Espírito se aperfeiçoa. É na sua fraqueza que Ele mostra que Ele é Deus. É na sua fraqueza. São
as tuas debilidades, Deus é no das teu choro, é no teu choro, é na tua confissão que Ele chega e diz: